Olá, sejam muito bem-vindos ao Foco, o programa de política e negócios da Open Television. No programa de hoje a gente vai entrevistar um cara que conhece muito de marketing político e a gente vai tentar extrair dele algumas informações bastante interessantes. Eu estou aqui com o Walter Lagoa, diretor da Chama Comunicação e Arte. Muito obrigado pela sua presença, Walter. Obrigado. E eu queria saber um pouco de você e qual é a proposta da Chama, o que vocês fazem, qual é o trabalho? Nós trabalhamos assim na preparação de lideranças, de executivos, de políticos, e o trabalho basicamente tem se desenvolvido nessa linha, assim, desde 2010, quando nós começamos. Nessa parte da política, vocês estão muito ligados ao marketing político, né? Dentro disso, dessa figura do marketing político, como é que você vê essa área atualmente? A gente trabalha assim, basicamente na preparação dos candidatos. Então a gente está próximo do marketing político, porque vamos dizer que nós somos um braço dentro desse sistema que é uma campanha, que são milhares de setores, né? de criação e tudo mais. Na preparação do candidato, o que nós trabalhamos, ao contrário do que se pensa, não é a criação de um personagem ou transformar aquela figura numa outra figura que seja mais palatável. O nosso trabalho, basicamente, é pegar a pessoa com o universo dela todo, de referências, de vida, e potencializar o que ela tem de melhor. Não é recriar ou criar um personagem, não tem nada a ver com isso. É trazer o que a pessoa tem de melhor para frente, entende? Ela daquele jeito, sem grandes alterações na sua maneira de falar, nada disso. É buscar naturalidade, é buscar a empatia, é buscar o prazer, é buscar o desafio, é buscar a sua indignação, a sua história, né? Entendo. Bom, eu acho isso tremendamente importante, que para começar uma conversa nossa, se o cara não se comunicar, complicou tudo, né? E tem uma coisa assim, tem alguns estudos que apontam para uma coisa que a comunicação, ela, se você distribuir ela em 100%, 60% são sinais não verbais. 60%? 60% são sinais não verbais. 30% é o tom, é a energia, é como você fala, a maneira de se comunicar, e 10% é o texto. E os redatores não nos ouçam, né? Não, mas é impressionante porque na comunicação, o que a gente observa é que o texto tem uma parcela também importante, não pode ser desconsiderada, mas é o todo que comunica, é o gestual, é o tom, é o posicionamento, e de certa maneira a gente percorre esse caminho não de uma maneira técnica, olha assim para a câmera, faça desse jeito, não, é de uma maneira muito mais tranquila, buscando a pessoa, a tua verdade, a tua história, as tuas referências. Quando eu falo em referência, por exemplo, eu vou reavivar, porque a gente vai vivendo e vai passando o tempo, a gente vai, tudo que a gente viveu e experimentou na vida, a gente vai guardando de alguma maneira. E no corpo isso a gente traz, os traumas, as dores, as alegrias. E isso, que eu falo nos sinais não verbais, passa para a câmera, passa num debate, passa numa apresentação de um programa, uma tensão que as pessoas veem, mas não conseguem ler, falar, não é aquela tensão. A questão é que você olha e observa que alguma coisa está estranha. Aí você começa a desconfiar, o que está acontecendo ali? O cara está me enganando, ou existe uma tensão. A mensagem do cara acaba não chegando muito pra gente. Não chega, cria um ruído. Entendi. Então o primeiro passo é, vamos destravar, tirar essas tensões do corpo, mas aí você vai ter que localizar de onde elas estão vindo. E na maioria das vezes, vão voltar lá atrás. A gente começa lá na infância, percorre a adolescência, a formação, para que ele se aproprie da história dele, a verdade é essa. Você falou um negócio agora que tem me preocupado um pouco. Eu tenho visto muita gente falando e se colocando para preparar candidatos, por isso até o convite para vocês virem aqui conversar com a gente. E eu fiquei um pouco preocupado que essa grande maioria não tem essa formação, porque isso é quase uma terapia, precisa ter um entendimento muito grande de comunicação para conseguir exercitar um trabalho, né? E é importante dizer isso também, nós não fazemos terapia, a formação é essa, o objetivo sempre é a comunicação. Mas ali você vai passar por coisas que são inevitáveis, né? Você vai buscar o prazer, o que te dá prazer? Pergunta. O que te irrita? Sabe? Qual é o teu objetivo? Então tem uma linha do tempo que a gente trabalha que é passado, presente e futuro. E o passado tem que ser encarado de qualquer pessoa
não como modelo, mas como uma referência. Entende? Eu vivi, experimentei aquilo, não significa que tudo que eu vivi no passado vai se reproduzir no presente. Então, eu olho para o meu passado, vivo o meu presente e projeto o meu futuro. Então, onde eu quero chegar? Até onde eu quero ir? E o que eu faço hoje para construir esse caminho até lá? Dentro disso, eu sei que alguns contratos de vocês, por uma questão até que as pessoas que vocês trabalham são expoentes aí bastante grandes, eu sei que existe uma questão de contratos de confidencialidade, mas dentro de todos esses que vocês já trabalharam, existe algum ou alguns, ou pelo menos um, que você possa citar para a gente, que foi um exemplo que seja autorizado a falar? A gente sempre trabalha com confidencialidade porque é uma questão importantíssima, né? Mas eu posso dizer que um case de sucesso foi o nosso primeiro trabalho trabalhando com um candidato. Foi na eleição de 2010, ao governo de Minas Gerais. O candidato, que era então candidato, Antônio Augusto Anastasia, né? E que foi pra gente uma baita experiência e uma grata surpresa. Porque para a pessoa se predispor a passar por um processo dele, ela tem que estar aberta, né? É verdade. E no caso do governador hoje, o governador de Minas, ele é uma pessoa que tem uma carreira pública assim, brilhante, um grande gestor, um grande professor universitário, um estudioso. Eu sou um fã desse cara porque eu gosto muito dos técnicos profissionais que vêm fazer política, mas eu vou te pedir licença um minutinho, que nosso tempo está acabando, a gente vai agora para os comerciais e daqui a pouco a gente volta rapidinho com vocês para continuar esse papo bem gostoso e saber um pouco mais desse trabalho bastante interessante, até para você entender como é que é essa história e sacar na televisão quem realmente está se comunicando bem e aí você entende o que ele faz ou quem realmente é melhor você descartar. A gente volta já. A Lecorp é uma clínica que oferece avançados tratamentos estéticos personalizados para homens e mulheres. Com médicos especialistas nas áreas de cirurgia plástica, dermatologia, endocrinologia e medicinas alternativas. Profissionais especializados que utilizam as melhores técnicas para garantir o bem-estar, saúde e o equilíbrio energético nos tratamentos corporais e faciais. Lecorp, seu corpo na medida certa.
Olá, nós estamos voltando para o segundo bloco do programa de hoje, do Foco de Política e Negócios da Open Television, hoje contando com a entrevista de Walter Lagoa, da Chama Comunicação e Arte, que está esclarecendo um pouco mais esses assuntos de preparação de candidato, marketing político aqui com a gente. Então, Walter, a gente estava conversando no bloco anterior sobre o fantástico Antônio Anastasia, que veio de uma questão técnica. Eu conheço muito menos que você, mas veio do profissional técnico, um cara importante para uma gestão pública num país tão carente e tão problemático do ponto de vista político, e o cara hoje é um grande governador e vocês fizeram parte disso. Poxa vida. A questão que eu tenho observado é que a comunicação nesse sentido tem mudado muito. Antigamente, até porque a mídia mudou, né? Teve uma evolução da comunicação, internet, TV, cinema, e então isso teve uma mudança assim radical, porque, por exemplo, antigamente a gente tinha um perfil de candidato que é brasileiros e brasileiras, era um tom que era muito mais um tom de palanque, né? Para vocês, tinha aqueles grandes comícios e tudo mais, e houve uma mudança, eu acho que até pelo cinema, que tem uma questão do realismo e da proximidade, que a câmera trouxe, né? Então, hoje em dia, todo mundo está com uma câmera na mão. Então, o contato, a intimidade que você cria, mesmo sem estar perto da pessoa, é diferente. Então, por exemplo, voltando esse case do Anastasia, ele é um gestor brilhante, um professor brilhante, mas não um político de carreira. O que tem acontecido muito em algumas regiões do Brasil, eu acho que é uma tendência até. Graças a Deus. Você buscar administradores, né? Mais do que políticos, no sentido que o político ficou nesse mau sentido, né? De um cara que mente ou que promete. Então, qual era o desafio? Ele nunca tinha passado por uma campanha política, ele não tinha discursado politicamente, então, ou enfrentado uma câmera, a exposição, principalmente a exposição. Nossa, que complicação, imagina o cara indo para governador do estado de Minas Gerais, que não é pouca coisa. E ele é um homem absolutamente sério, assim, né? Muito compromissado. Então, com isso, qual era o trabalho? Que até o marketing político cuidava da campanha, no caso, o Rui Rodrigues, ele dizia que o nosso trabalho é transformar o Anastasia cada vez mais Anastasia, e isso que nós queremos. Porque o que era? Ressaltar o que tem de bom. Não era transformar o Anastasia em uma pessoa, um comunicador, virar um Silvio Santos da vida, que fala, que domina a plateia e a audiência. Não, o trabalho era trazer o Anastasia e que todo mundo pudesse conhecê-lo. Né? Na sua seriedade, na sua capacidade de gestão, no seu compromisso. Mas tudo isso de uma maneira que ele ainda pudesse se comunicar. Exatamente. Né? E o curioso é que durante a campanha eles convidaram, ele estava concorrendo, o principal concorrente ali era o Hélio Costa, que é um comunicador, um jornalista, que já tem o domínio desse instrumental todo, né? E convidaram um analista internacional americano que não falava português e pegaram 2 trechos deles falando sobre determinado tema. Olha. E aí o cara fazia uma análise que, eu sinto verdade, compromisso aqui, na Anastasia, e ali no outro eles tinham uma coisa meio duvidosa, mas não declarava muito. No caso, o trecho que ele estava discursando sobre era educação. E aí você pega a história dele, tem tudo a ver, porque ele é professor, tem um compromisso com a educação, tem uma seriedade, e ele percebia que ele tinha essa preocupação, era real, sabe? Só por quê? Pelos sinais não verbais. Não era o texto. Quer dizer, o cara não entendia nada de português, mas pelos sinais não verbais ele percebia. E isso que é brilhante. E o que tem acontecido muito conosco da Chama é que a gente tem pego muitos candidatos com esse perfil. Eles não têm uma trajetória política, uma carreira política, são homens que vieram ou do setor privado, ou professores universitários que começaram a trabalhar na gestão pública, pelo conhecimento de administração pública, e que deram esse passo para tomar frente nessa liderança. Então é uma nova liderança, né? Com certeza. Uma nova liderança. Eu até vejo, você comentando disso, eu lembro de alguns casos que são interessantes, porque alguns políticos já conhecidos, eu não vou citar nomes, mas eu pude acompanhar alguns casos onde eles estavam razoáveis no percentual em relação aos eleitores, e não utilizando, não se preparando, eles caíram lá para baixo porque, obviamente, foram muito inocentes e não levaram em conta que os seus competidores, levando a sério a competição,
estavam se preparando. O cara não se preparou, os que se prepararam comunicaram muito mais e melhor, e aí o cara vai lá para baixo. Né? Só para a gente saber, desculpa te interromper, mas você pode dar alguns números assim, por exemplo, no início da campanha ele tinha quanto, mais ou menos? Eu não lembro exatamente, mas era muito distante. Eu acho que no começo existia uma diferença de 30 pontos. Nossa! Mas isso muito em virtude do desconhecimento. Olha. Em Minas, assim, o nome de AnaCesp era mais conhecido na capital, mas no interior era desconhecido. E, portanto, também tinha uma rejeição que virava zero, não tinha rejeição, né? O que não acontecia com o outro candidato. Entendi. Mas ele, você percebe nitidamente, do início da campanha para o final, o desenvolvimento dele. Olha só. Mas assim, e você percebe que não é que existe algum truque, não é uma trucagem ali. Existe o desenvolvimento dele. Você percebe que ele fica cada vez mais ele. Ele se apropria, ele fica mais à vontade com câmera, ele fica mais à vontade de assumir esse lugar, que não é uma coisa fácil. Que é um tipo de um trabalho que na verdade não é focado, acaba tendo resultados nas eleições, mas que os caras vão levar para o resto da vida. Né? Esse não é o foco do trabalho, né? Ah. Quando a gente está fazendo terapia, não tem nada a ver com isso. Mas você acaba tocando alguns pontos que é um pouco trazendo a pessoa para o chão, trazendo ela para si, né? Entrar em contato consigo mesmo. Em que sentido? Porque o poder ele isola a pessoa. Né? O poder ele distancia com os assistentes, com os assessores. Então ela fica naquela situação que ela um pouco, o poder desumaniza, posso chegar a falar. Entendi. Né? Que é natural, porque são tantos interesses que a pessoa vai ficando cada vez mais protegida. Então você ali dá um respiro para a pessoa, peraí, quem é você? Cadê a tua história? Você é uma pessoa como eu. Olha só, são tantas características interessantes que eu fico pensando o seguinte, eu gostaria de saber a opinião sua, mas eu vou deixar para o próximo bloco, onde como é visto esse trabalho pela maioria das pessoas, pelo público em geral. Mas você vai responder isso no próximo bloco, a gente volta já. Bom, então a gente está voltando agora para o terceiro e último bloco do programa Foco de Política e Negócios da Open Television. A gente está entrevistando hoje o Walter Lagoa da Chama Comunicação e Arte e a gente estava conversando no último bloco, né, que esse tipo de trabalho é muito específico. Eu queria te agradecer, tá esclarecendo tudo isso aqui para a gente, mas
eu entendo que muita gente, até bem informada, não tem a menor ideia desse trabalho e o julga de maneira equivocada, né? Bastante. É mais natural do que você imagina, né? Porque tudo que hoje, se você vincula, trabalha com política, eu estou trabalhando junto ao marketing político, imagina, né? Já está com pedra em você. Mas, como você disse, é desconhecimento. Porque até existem, eu acho, pessoas no mercado que vão trabalhar na ideia de vamos falsear, vamos maquiar. O meu trabalho de preparação, nosso, eu com minha sócia, e mais grupo que trabalha com a gente, não parte dessa perspectiva. É sempre trazendo a potencialidade e os recursos que a pessoa tem. Entende? Alguma coisa técnica de câmbio também nós passamos, mas nem chega a ser o foco. É deixar a pessoa desenvolver a autoestima, desenvolver suas potencialidades, olhar para seus limites, às vezes não para ultrapassá-los, mas só para reconhecer. Entende? Então é um trabalho que segue muito mais na humanização ou reumanização, se não for um exagero, do que um trabalho de estou maquiando, estou falseando, estou mentindo, muito longe disso. Tanto é que o trabalho é mais extenso, o trabalho é longo, porque a pessoa tem que percorrer um caminho de redescoberta, um trabalho de buscar lá dentro quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero fazer, entende? Então parte de uma escolha pessoal também. Eu acredito numa coisa muito engraçada. Eu vejo sempre assim, em todo segmento você tem médicos bons e ruins, você tem padres bons e ruins, você tem advogados bons e ruins, professores bons e ruins. E eu acredito que a maioria da população, por ignorar esse tipo de detalhamento, acaba tendo uma visão um pouco equivocada desse segmento e desse trabalho que se desenvolve. Você acaba melhorando a pessoa e eu gostaria que todos os nossos gestores e políticos pudessem até ter uma preparação dessa para se comunicar melhor, inclusive. Para se comunicar melhor, para se conhecer. Eu acho que até o marketing político tem sido visto de uma maneira, os marqueteiros, né, viraram verdadeiros demônios, né, para muita gente, mas eu acho que eles trazem grandes ensinamentos em planejamento, pesquisa, foco, entende? Eles fazem uma interface que para o candidato ou para os partidos passa a ser muito interessante quando bem utilizada, né? Porque aí a ferramenta está aí e cada um utiliza da maneira que bem quer. Agora, quando bem utilizada é fantástico, porque você traz uma profissionalização para todo o processo interessantíssimo, né? Eu acho isso também. Eu tenho muitas ressalvas quanto a algumas coisas que acontecem no marketing político, inclusive essa questão de você, na época da campanha política, você colocar coisas, por exemplo, o nosso prefeito da cidade de São Paulo, Haddad, ele trouxe maquetes e mostrou o tal do Arco do Futuro, que até fiquei observando bem, tinha alguma lógica ali no negócio. E eu vou ver agora no plano diretor da cidade, não tem nada do Arco do Futuro, eu me sinto enganado, sabe? Mas é claro, não é uma questão de vocês, é uma questão do marketing político com uma estratégia para sensibilizar as pessoas e depois dane-se porque eu já ganhei a eleição. Mas aí eu também acredito que cada responsabilidade tem que ser atribuída a cada um, né? A quem é de direito. No caso de uma campanha, eu vi até o Fernando Henrique falando, vamos tirar os marqueteiros, vamos voltar para uma ação, até entendo qual era o objetivo dele, porque a coisa ficou muito cinematográfica, às vezes muito distanciada. A preparação, inclusive, eu trazer a pessoa em contato direto para a realidade. Então, nesse sentido, eu acho que, no caso, eu não acompanhei a campanha aqui, estava trabalhando fora, mas, por exemplo, quando se coloca dessa maneira, tem um grupo político que se propôs a fazer isso e tem toda uma relação ética e eu acho que eles respondem por essa relação ética, compromisso e tudo mais. Isso tem que ser cobrado. Seja aqui, e eu acho que é além de partidos, não porque esse partido é aquele partido, eu acho que inclusive nós temos que superar essa questão de esse partido, o outro, enfim, porque está tudo tão confuso, tudo tão sem cara às vezes, que está voltando aquela coisa dos líderes, né? A pessoa tem compromisso ou não tem compromisso? É verdade. Para mim parte de uma premissa básica. Tem ou não tem?
Isso é um ponto bastante interessante. Eu tenho visto a questão das pessoas falando da esquerda e alguma, como toda, a direita também tem coisas muito desagradáveis quando eles são radicais, e a esquerda também, quando são radicais, aí tudo que não era o que rezava a sua cartilha é de direita. Imaginando esse gráfico era interessante. Então, um pedacinho aqui que é a esquerda, o resto todo é direita. Né? Quer dizer, e eu nem sei agora que é esquerda e que é direita, né? Então, onde ficou isso? E o que eu percebo que nós estamos caminhando para uma outra relação, né? De uma gestão profissional. Então, vamos ver o seguinte, nós temos a saúde, a educação, a segurança. Nós temos tantas informações e tantos projetos no país, aqui no Brasil mesmo, que até o próprio governo federal premia e faz concursos, mas são exemplos de possibilidades de saídas inteligentes para a falta de recurso, mas com criatividade, que são realizados com muita eficácia, trazendo muito resultado. Então não precisa mais inventar a roda, a gente não precisa de mais ideias mirabolantes. Já tem uma estrutura funcionando e tem caminhos. Uma é da responsabilidade, da ética, do compromisso, e aí aquela história da educação, né? Lembra do candidato numa nota só? Vamos falar, a educação é importante, ele teve 1%. Aí fala, era educação, mas assim, os temas têm que ser levados seriamente, né? É verdade. Walter, essa conversa está muito boa, mas infelizmente o nosso tempo aqui já está chegando ao final. Eu queria agradecer muito, quero já deixar convidado para a próxima vez que você estiver para São Paulo, para falar sobre futebol. Para poder falar sobre futebol, poder esclarecer ao nosso público um pouco mais sobre esses detalhes todos. Puta, muito bom conversar com você, muito obrigado mesmo. Obrigado, aqui embaixo você vê agora o e-mail do Walter Lagoa, da Chama Comunicação e Arte, para qualquer contato, qualquer dúvida que você tiver. E eu queria lembrar vocês que nós estamos em todas as mídias sociais, deem uma olhadinha no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, em tudo que está rolando. E a gente agradece muito a atenção de vocês, fica muito contente porque a razão de existir desse programa é vocês poderem observar e trocar conosco um pouco mais de informações. Então fiquem à vontade para criticar. Como dizem, né? Se gostou, indique para os amigos. Se não gostou, indica para os inimigos também. E aí a gente vai trocando e conversando e vamos todos crescendo juntos. Muito obrigado a todos vocês e até o nosso próximo programa. A Lecorp é uma clínica que oferece avançados tratamentos estéticos personalizados para homens e mulheres. Com médicos especialistas nas áreas de cirurgia plástica, dermatologia, endocrinologia e medicinas alternativas. Profissionais especializados que utilizam as melhores técnicas para garantir o bem-estar, saúde e o equilíbrio energético nos tratamentos corporais e faciais. Lecorp, seu corpo na medida certa.